Então nós vamos falar sobre sendo próspero aos olhos de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, Paulo, o apóstolo, ele vai falar aqui sobre prosperidade, mas prosperidade do ponto de vista de Deus. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. É uma graça concedida às igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram Filipenses, Colossenses e algumas outras. Porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vocês. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, igreja de Corinto, vocês manifestam em tudo superabundância, na fé, na palavra, no saber, no cuidado e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça aqui. Não vos falo na forma de mandamento, para provarmos pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que pela sua pobreza, vocês fossem enriquecidos. Diga glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre como ser próspero aos olhos de Deus. Quantos aqui querem prosperar? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Se você não levantar a mão, você está com doença, você tem um problema mental. Porque é normal que qualquer pessoa queira prosperar. Qualquer pessoa, na sua sanidade mental, ela quer ser próspera. Próspera financeiramente, próspera nos relacionamentos, próspero na multiplicação, próximo na frutificação. E essa é a vontade de Deus, que nós sejamos prósperos. Agora, o que é prosperidade? Eu viajo periodicamente, e quando eu chego bem antes no aeroporto, eu vou na livraria dos aeroportos. E normalmente, Paulinho, lá tem assim, os livros mais vendidos são aqueles sobre finanças. Como você se tornar uma pessoa milionária antes dos 25 anos. 10 passos para você multiplicar as suas riquezas. E eu creio que são livros que têm princípios, que se você praticá-los, você pode prosperar. Mas não é dessa prosperidade que eu quero falar, não. Eu quero falar sendo próspero aos olhos de Deus. E aqui esse texto que nós vamos ler aqui, Paulo fala dessa prosperidade que vem de Deus, porque às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro e não são prósperas. E tem pessoas que às vezes têm pouco dinheiro e são prósperas. Porque prosperidade não é que você atingiu $1 milhão, né? Porque aí no mundo diz assim: você é um milionário quando você atingiu $1 milhão, 5 milhões de reais. Agora, a visão de prosperidade de Deus é diferente da visão de prosperidade do mundo. É tão verdade isso que lá no Apocalipse capítulo 3 verso 17, tinha uma cidade chamada Laodiceia, uma cidade rica. E normalmente quando a cidade é rica, a igreja também é rica. E essa igreja se achava rica, pastor Honório,
Mas olha a visão de Jesus sobre essa igreja. Vocês dizem: estou rico e não preciso de nada. A igreja de Laodiceia dizia: eu sou rica, eu não preciso de nada. E Jesus fala para vocês: não são ricos, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha só, a visão da prosperidade que a igreja tinha de si mesma era uma, e a visão da prosperidade que Jesus tinha dela era outra. Ela se achava rica e Jesus falou que ela era pobre. Talvez as pessoas acham que você é pobre, mas você pode ser muito rico diante de Deus. A prosperidade diante de Deus, ela é diferente, porque o mundo pergunta: quanto esse indivíduo possui? Cristo pergunta: como esse indivíduo usa o que possui? O mundo pensa: como eu vou ganhar dinheiro? Cristo pergunta: quanto você doa do seu dinheiro? O mundo leva em conta a quantidade de dinheiro que você tem. Cristo leva em conta os motivos que você tem para repartir o que você tem. Eu não ouvi nenhum aleluia, mas também não esperava não. Eu não esperava não. Agora, basicamente, antes de falar sobre 5 princípios das pessoas prósperas segundo Deus, eu preciso fazer algumas considerações aqui. Nós, no meio cristão, nós somos influenciados por 3 teologias sobre dinheiro. A primeira teologia é a teologia da pobreza. Teologia da pobreza. Então, tem pessoas que acham que pobreza é algo espiritual. Tem pessoas que, principalmente isso surgiu na Idade Média com Francisco de Assis, que dizia o seguinte: se você tem dinheiro, você não é uma pessoa espiritual. Você tem que doar tudo que você tem, dar aos pobres, aí você vai ser espiritual. Mas isso aí é um grande equívoco, porque na Bíblia teve homens e mulheres que eram espirituais e tinham dinheiro. Abraão era rico, Isaac era rico, Jó era rico, Davi era rico, Salomão era rico. Eram pessoas que tinham dinheiro e eram espirituais. Então, deixa eu falar para você, eu não acredito na teologia da pobreza não. A teologia da pobreza não é porque você é mais pobre é que você é espiritual. Você pode ser pobre e ser carnal, e você pode ser rico e espiritual. Eu sei que se chegar um cara aqui com fusquinha cair nos pedaços, aí você fala: esse é espiritual. Mas se chegar um camarada com uma BMW, como você já chegou um dia, Paulinho, você vai falar: esse é carnal, sem vergonha. Então deixa eu falar para você, você pode ser rico espiritual e ser pobre carnal, mas o importante é você ser próspero diante de Deus. Então não entra nessa teologia da pobreza não. Eu sei que tem movimentos hoje que eu até admiro alguns. Por exemplo, os minimalistas. Os minimalistas, eles vivem com o mínimo. Eles só têm uma xícara em casa, só uma camisa, só uma meia, só uma cueca. Eles vivem com o mínimo. Uma cueca, acho que é exagero, 2. São pessoas que vivem no meio. Eu admiro essa filosofia de vida. Mas essa filosofia de vida, ela não quer dizer que você é espiritual. Não, você pode ser uma pessoa ricaça, cheia de dinheiro e espiritual. E você pode ser um pobre de marré e ser um grande carnal. Então não associe prosperidade com dinheiro, com pobreza ou riqueza. Pastor, mas não é melhor ter dinheiro? Muito melhor. O que é melhor? Ter um convênio médico ou usar o SUS? O que é melhor? Beber água mineral ou água torneiral? O que é melhor? Ter um carro zero ou ter um fusquinha caindo nos pedaços? É óbvio, é melhor você ser espiritual com dinheiro, sim ou não? Quantos estão comigo ainda aí? A segunda teologia, se a primeira teologia que pega muitos, principalmente os irmãos católicos, que alguns estão nos assistindo,
né? A pobreza não tem nada a ver com espiritualidade. A segunda teologia, e essa tem pego muitas igrejas evangélicas, é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que começou aí no Brasil faz uns 40 anos, talvez no mundo uns 50 anos, e ela contaminou as igrejas evangélicas, né? Hoje boa parte das igrejas evangélicas pregam essa teologia, mas é uma teologia equivocada. Essa teologia, a essência dela é mais ou menos assim: você é só próspero se você tiver um apartamento de cobertura. Você é próspero se você morar numa mansão. Você é próspero se você tiver um BMW na garagem. Você é próspero se você, na verdade, tiver muito dinheiro. E essa teologia da prosperidade, ela é um problema, porque ela acha que se você não tiver dinheiro, você está debaixo de maldição. Essa teologia é problemática, que ela diz assim: se você não tem dinheiro, é porque você não tem fé. E aí você agora vira um incrédulo sem dinheiro. Essa teologia é o seguinte: se você não tem dinheiro hoje, você está endividado, é porque você está no pecado. Então é uma teologia, infelizmente, que só traz culpa. É uma teologia porque é a teologia da caixinha da sorte: um prospera e 10 não. E aí o que prospera fica bem e os 10 ficam cheios de culpa. Por quê? Tem gente que é próspera e não tem um BMW. Tem gente que é próspera e não mora numa mansão. Tem gente que é próspera e anda de trem. Tem gente que é próspera e veio hoje na igreja a pé. Tem gente que é próspera e veio hoje na igreja de van. Então essa teologia, ela traz culpa, porque crente anda de trem, crente o pneu do carro fura, crente às vezes não mora em mansão. Então é uma teologia que traz um engano, e muitas, infelizmente, muitos caíram nessa teologia equivocada. Pastor, se a gente não crê nem na teologia da pobreza e nem na teologia da prosperidade, qual a teologia que nós acreditamos? Na teologia da mordomia. Essa é ensinada na Bíblia, essa que eu vou ensinar para você daqui a pouco. Essa sim está na Bíblia Sagrada. É a teologia da mordomia. É a teologia que você tem que trabalhar. É a teologia que você tem que economizar. É a teologia que você tem que desfrutar. É a teologia que você tem que investir. É a teologia que você tem que dividir o que você tem. Essa é a teologia bíblica. É a teologia que você tem que trabalhar. Se você tem 20 anos e não trabalha, você tem que nem comer. Porque hoje dizem que tem a geração nem. A geração nem, que nem trabalha e nem estuda. Se você tem alguém assim na sua casa, você fala: hoje você não vai comer. Lava a loucinha aí, pelo menos tem direito para comer. Tem que trabalhar. Porque trabalho não é maldição. Trabalho é a bênção de Deus sobre nós. Trabalho é uma remissão. Você trabalha para abençoar outras pessoas, e as outras pessoas trabalham para abençoar você. Imagine hoje, você acordou de manhã e foi comprar pãozinho que nem eu, 7 da manhã. Já pensou se o padeiro não tivesse ido trabalhar? Não é? Não tinha pão. Obrigado. Não tinha pão. Porque tem gente que acha que não precisa trabalhar. Nós vivemos numa geração, pastor Honório, meu pai falou que eu tinha que trabalhar. Aos 7 anos de idade, eu já vendia sorvete. Caixinha de sorvete. Às vezes derretia, eu fazia minha mãe comprar metade, mas eu saía para vender. Hoje o cara tem 30 anos, barbado, só adolescente. Barbado? Adolescente barbado, vai trabalhar. Agora não é só trabalhar, também tem que saber desfrutar. Porque tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe desfrutar. Aqui na igreja mesmo eu conheço alguns que o cara tem dinheiro, tem casa boa, tem dinheiro no banco, e a mulher fala assim: filho, me leva para uma segunda lua de mel. E ele fala: não, preciso guardar. Isso deixa para os seus genros, seu idiota. Ele vai gostar muito do seu dinheiro.
Então dinheiro não é só para ganhar e trabalhar, dinheiro é para gastar. Mulheres, agora, final do ano, ganham um dinheirinho a mais, compra um sapatinho, um vestidinho, um brinquinho, um colarzinho, compra alguma coisa. Aleluia. Aí. Vai no shopping, vai lá no shopping, experimenta um par de sapato, um tênis, um blazer. Dinheiro não é só para ganhar. Tem gente que quer economizar. Sim, economizar sim, mas gasta também. Aleluia. Antigamente eu recebia oferta de outras igrejas. Quando você prega em outras igrejas, você ganha oferta. É assim que funciona. Umas dão uma boa oferta, outros dão uma pequena oferta, outros não dão nada. Mas é bem, eu pegava essa oferta e dava para todo mundo. O Espírito Santo falou: Silvio, você está errado. Falei: errado, Senhor? Eu pego tudo que eu tenho de oferta para os outros, estou errado. O Espírito Santo falou: não, parte dessa oferta você tem que comprar alguma coisa para você. Compra alguma coisa. Está chegando o final do ano, alguns de vocês receberam o 13º, participação nos lucros, tem um dinheirinho a mais. Ah, pastor, mas eu já tenho 10 pares de sapato, compra mais um. Aleluia. Está aqui o nosso querido irmão africano, ele está nos Estados Unidos. A Gisele morou nos Estados Unidos 8 anos, né, Gisele? 8 anos. Eu estive lá em junho. Aí eu cheguei nos Estados Unidos e falei: não vou comprar nada. Falei, não vou comprar nada. Mas quando eu comecei a entrar em umas lojas, vi as coisas por $10, que aqui custa 100. Eu fui comprando um tênis, 2 tênis, 3 tênis, 4 tênis, 5 tênis. No fim, para você ter ideia, comprei tanta coisa que não coube na minha mala. Não, você não é só ganhar, filho. Todo mês você devia gastar alguma coisa. Vai num restaurante, fica passando aí em frente à churrascaria, só fica passando beijo, que vontade. Faça isso, filho, desfrute. Deus criou isso para desfrutar. Vai na praia, desfrute, aluga um lugar, fica uma semana lá, descanse, fala: olha, Deus criou isso aqui, me deu. Agora, se você tem dinheiro, o duro é quando a pessoa quer gastar uma coisa que Deus não deu. Agora, dinheiro é para trabalhar, para economizar, para investir. E eu quero compartilhar com você 5 princípios dentro dessa teologia da mordomia. Não acreditamos em teologia da pobreza. Você está aqui para prosperar. Não acreditamos na teologia da prosperidade. Às vezes você vai ter dinheiro e às vezes você não vai ter. E não é porque você não tem que você não tem o favor de Deus. Terceiro, a teologia da mordomia. Eu quero compartilhar com você 5 princípios sobre a teologia da mordomia. Primeiro, próspero aos olhos de Deus são aqueles que contribuem e repartem com os outros, mesmo quando há escassez de recursos. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 8:1. 2 Coríntios 8:1, Paulo fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O verso 2 diz assim: no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: pessoas prósperas aos olhos de Deus são aqueles que, mesmo em épocas de escassez, porque na sua vida vai ter época de prosperidade, mas vai ter época também de escassez. A vida é cíclica. Tem épocas de vacas gordas, mas tem épocas de vacas magras. A vida é cíclica. Ninguém vive no auge o tempo todo. Aí a igreja da Macedônia, Paulo está dizendo assim: olha, vocês contribuíram não porque as coisas estavam bem, mesmo em época de severa tribulação, vocês contribuíram. Porque tem gente que é assim. Tem gente que ele ajuda os pobres, ele é generoso só quando ele tem dinheiro. Mas o grande desafio para nós é ajudar as pessoas, sermos generosos e contribuir quando nós não temos dinheiro também. As igrejas da Macedônia,
Eles enfrentavam uma grande tribulação, eles estavam sendo perseguidos, eles eram pressionados ali pela falta de dinheiro, eles estavam passando uma adversidade, e Paulo diz assim: olha, mesmo na severa pobreza, eles quiseram repartir e contribuir. E aqui, meus irmãos, há dois paradoxos. Primeiro, tribulação versus alegria. Paulo diz assim, olha só, olha o verso 2: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar o que, irmãos? Abundância de alegria. Tem gente, olha para cá, que só é alegre quando tem dinheiro. Tem gente, recebeu o pagamento, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vai chegando o final do mês, meu gás acabou, acabou minha comida, acabou meu dinheiro. É evangélica essa música? Não sei. Não é, né? Aí, acabando a comida, acabando o dinheiro. Mulher, vocês não acreditam, tem marido que muda de humor. Tem cara, quando ele acorda e ele não tem dinheiro, ele é mal-humorado. Que nem agora. Vai receber 13º, participação nos lucros, salário, abono, cesta de Natal, aleluia, glória a Deus. E aí janeiro, quando acabar o dinheiro? Meu gás acabou, acabou minha comida, acabou meu dinheiro, pagamento está longe, não chegou o 13º. Então tem gente que é assim. Tem gente que o humor dele é o dinheiro que define. Deixa eu falar para você, você não pode viver desse jeito, meu irmão. A igreja aqui está nos ensinando, porque essa igreja, as igrejas da Macedônia, elas foram tocadas pela graça de Deus, mesmo na severa escassez. A Bíblia aqui diz na profunda pobreza, eles estavam baixo da linha da miséria, era como eles vivessem como mendigo. E eles falaram para Paulo: nós queremos participar da coleta, da assistência. Nós temos pouco, mas o pouco que nós temos, nós vamos dividir. Esse é o segredo do contentamento, filho. O segredo do contentamento é o seguinte: estou com 10 conto no bolso, glória a Deus. Estou com 100 conto no bolso, aleluia. É isso aí. Paulo vai dizer em Filipenses 4:12, olha só, esse princípio. Paulo diz assim, o apóstolo: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha só, ele teve que aprender. Isso você não nasce sabendo. Você tem que aprender. Aprendi o segredo do contentamento em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Esse versículo a gente tinha que ler ele todo dia. Paulo diz assim: você quer ser feliz? Uma pessoa feliz é uma pessoa contente. Sim ou não? Quanto mais contente você for, mais feliz você vai ser. Sim ou não? Agora, contente, Paulo falou: eu aprendi. Teve que aprender, porque tem gente que não aprendeu. Tem gente que não aprendeu, tem gente que envelheceu e não aprendeu. Eu aprendi, olha, tem dia, é o seguinte, e a minha fruteira vai estar cheia de mexerica poncã. Mas tem dia que vai ter 2 limão siciliano. E vai cortar aquele limão siciliano e vai fazer uma deliciosa limonada. Agora, se você só é contente quando está cheio de laranja mexerica poncã, você vai viver uma hora contente, uma hora descontente, uma hora contente, uma hora descontente. Não, filho, a vida aqui é cíclica. Você mora num país de terceiro mundo. Aqui vai ter épocas de vacas gordas e vacas magras. Aprenda a viver contente. Está terminando o ano, dá para ter um chocotone, amém. Mas se é aquele panetone feito naquela padaria lá no Zaira 7 que não tem gosto de nada, amém também. Pastor, mas é melhor um chocotone? Claro que é melhor. Mas é porque o panetone é ruim? Essa porcaria não quero.
pastora Miriam aí está fazendo um projeto aí que vai dar um panetone para cada criança dessa igreja. Continua, né? Aleluia. Né? Vai dar um panetone. Agora tem crianças que vão pegar o panetone e vão dizer assim: ah, que panetone mais michuruco. Eu queria um balduco. Filho, é o que tem para hoje. Pode ser que amanhã você tenha um chocotone balduco. Agora esse é o segredo. E Paulo, ele vai dizer que essa igreja, que mesmo na profunda pobreza, eles manifestaram o quê? Riqueza. Paulo diz assim: olha, mesmo na tribulação eles estavam alegres. Deixa eu falar para você, meu irmão, você pode estar numa grande tribulação, desempregado, portas fechadas, eu não sei o que você está passando, mas se você tem o Espírito Santo, Deus quer manifestar a graça dele na sua vida, para que você seja uma pessoa alegre em qualquer situação. Quantos aí podem me ajudar? Dá um glória a Deus aí. Segundo princípio: próspero aos olhos de Deus são aqueles que compreendem que repartir, contribuir, ser generoso vai além da questão financeira. Paulo, ele dá um exemplo aqui dos irmãos da Macedônia, e ele diz assim, no verso 3, olha só, no verso 3, Paulo diz assim: eu dou testemunho de que eles, os irmãos da Macedônia, deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Olha só, Paulo diz que essa igreja foi tocada pela graça. Graça é favor imerecido. Paulo falou: olha, esses irmãos da Macedônia, irmãos de Corinto, porque os irmãos de Corinto eram ricos e não estavam contribuindo, e os irmãos da Macedônia eram pobres e estavam contribuindo. E Paulo diz assim: olha, não é só questão de dinheiro, eles deram mais do que podiam dar, eles deram mais do que o esperado. Tem irmãos aqui que a gente espera que seja dizimista, mas eles não são. Tem irmãos aqui que não teriam condições de dar quase nada, mas eles dão mais do que esperado. Olha, irmãos, eu estava conversando com os pastores aqui. Nós como igreja, nós tivemos um ano muito abençoado. Fizemos muita coisa. No dia 31 nós estamos preparando um vídeo para passar para vocês tudo que aconteceu nas nossas igrejas. Mas a gente poderia ter feito mais. A gente poderia ter aberto mais igrejas, nós poderíamos ordenar mais pastores, nós poderíamos plantar mais ministérios, nós poderíamos ter chegado em outros países. Mas teve irmãos e irmãs que a gente esperava algumas coisas, mas os irmãos não contribuíram. E aqui Paulo está elogiando os irmãos, porque os irmãos, por iniciativa própria, eles deram mais do que o esperado. Eu ainda estou aqui no nível que estou no esperado. Eu espero que você contribua. Mas essa igreja aqui, ela deu mais do que se esperava. Às vezes essa igreja me leva lá em cima. Tem hora que eu falo: puxa, isso que é igreja. Viu, Gisele? Água Viva que é igreja. Água Viva é a melhor igreja que existe. Às vezes. Mas às vezes quando o pastor fala de oferta, pastor Fernando, e eu vejo que a maioria nem levanta da cadeira para contribuir, eu falo: que igreja nós estamos edificando? Porque eu presumo que todo culto a gente teria que trazer uma oferta. Todo culto. Pastor, mas às vezes eu estou numa escassez. É assim, eu também sou assim. Às vezes eu dou mais, mas às vezes é que nem a viúva pobre. Às vezes é 2 moedinhas, mas foi maior do que aquela outra oferta que você deu. Mesmo na pobreza, eu estou assim, está difícil, não está fácil, mas eu vou cumprir a minha parte nessa obra em nome de Jesus. O grande reformador João Calvino, ele lamentava que lá no século XVI, que os pagãos, presta atenção, os pagãos contribuíam mais para os seus deuses do que os cristãos. Alguém podia dizer misericórdia agora. Você vê, no século XVI, Calvino ficou triste porque os pagãos contribuíam mais do que os crentes. Essa igreja,
Irmãos, nós vamos ser essa igreja aqui da Macedônia, porque essa igreja foi tocada pela graça de Deus. Olha o verso 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Aqui ainda nós estamos no nível que na hora da oferta vem alguns. A igreja da Macedônia, sabe o que eles faziam? Paulo, eu quero participar dessa coleta aí. Paulo falou, não, vocês estão muito pobres, vocês estão passando por um momento difícil, época de vacas magras, segura a onda. Ele falou, não, Paulo, nós insistimos, nós queremos participar. Eu quero ver o dia que nessa igreja nós vamos ter que falar, irmão, cuida mais da sua família, cuida mais dos seus vizinhos. Mas ainda não chegou não, e estamos longe disso. Na vida cristã, deixa eu falar para você, existem 3 motivações para contribuir. Primeira, você precisa fazer, isso é lei. Quando alguém fala, você precisa fazer, é lei. Segundo, você deve fazer, isso não é lei, mas é uma responsabilidade moral. Mas a melhor coisa quando uma pessoa contribuir é, você foi tocado e você quer fazer. Porque quando alguém pede para você fazer, é lei. Quando você acha que deve fazer, é uma questão moral. Mas quando você é tocado, pastor, eu fui tocado pela graça de contribuir, aí já não é lei e nem responsabilidade. Aí é o que? Graça. Nós somos uma igreja, irmãos, que pregamos o evangelho da graça. Mas a graça também nos toca para quê? Para contribuir. Se você não contribui em nada, não reparte nada com ninguém, não ajuda os pobres, eu quero dizer para você, você ainda não foi tocado pela graça. Você vive na lei. Você só oferta se as pessoas falam, exigem que você contribui. Seja tocado pela graça, espontaneamente, desejosamente. Eu quero participar em nome de Jesus, aleluia. E terceiro aqui, esses irmãos, eles eram prósperos aos olhos de Deus, porque eles compreenderam que toda pessoa que é tocada pela graça de Deus, a generosidade dela é progressiva. Quanto mais você anda com Deus, e quanto mais você é tocado pela graça de Deus, mais generoso você vai sendo. Paulo diz aqui no verso 5, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós mesmos pela vontade de Deus. Olha o verso 6, é o ponto seguinte. Paulo vai dizer assim: assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de Deus para vocês. Paulo está dizendo para a igreja de Coríntio, em outras palavras, é o seguinte: você às vezes começa a ser generoso, ajuda os pobres, dá assistência a quem precisa, contribui na igreja, mas à medida que você vai sendo tocado por Deus, você vai aumentando a sua contribuição, mediante a sua renda. Porque tem gente que é assim, ele ganhava R$1.000, pastor Fernando, e ele contribuía com 100, amém, glória a Deus, 1.000, 100, mas agora ele ganha R$10.000, e você sabe quanto que ele contribui? O mesmo 100. Mas peraí, você ganhava 1.000 e contribuía com 100, e agora você ganha 10.000 e contribui com 100. Deixa eu falar para você, contribui na obra de Deus conforme você ganha, senão Deus vai fazer você ganhar conforme a sua contribuição. Você entendeu? Eu vou repetir: contribua na obra de Deus de acordo com o que você ganha, senão Deus pode fazer que o que você ganha seja de acordo com a sua contribuição. Porque tem gente, eu já vi irmãos falar: pastor, eu dava aí na igreja 100, mas agora eu ganho 10.000, pastor, dar 1.000 é muito. Uma vez o irmão falou mais ou menos isso comigo: pastor, tudo bem, eu dava 100, mas agora eu estou ganhando bem. Eu falei: então, vamos orar para você voltar a dar 100, para você ganhar aquele salário que você ganhava antes. Segura essa. Não sei se vocês conhecem a história de Guilherme Colgate.
Guilherme Colgatti é um jovem que aos 16 anos ele saiu da casa dos seus pais porque ele passava muita necessidade, e ele foi para uma igreja e ouviu de um ancião, de um senhor idoso, que tudo que ele ganhasse ele tinha que contribuir na obra de Deus, tudo. E Guilherme Colgatti, ele ouviu esse conselho desse ancião, e aí ele entrou no mercado de trabalho, e tudo que ele ganhava pouquinho, contribuía na casa de Deus. Ele sempre lembrava do conselho do idoso: o que você ganhar, separe uma parte e contribui na obra de Deus. Ele começou a aumentar o seu salário, aumentou o seu dízimo, ele foi aumentando, ele entrou no ramo dos cosméticos, a Colgatti virou uma grande empresa, e ele chegou ao ponto de contribuir 50% daquilo que ele ganhava. 50%, mas não parou aí não. No final da sua vida, ele se tornou multimilionário das empresas Colgatti, e ele vivia com 10%. E 90% ele doava para as obras de igrejas e assistência social. Então deixa eu falar para você: seja fiel a Deus no pouco, que Ele vai te colocar no muito. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Aleluia. E Paulo, ele aqui exorta a igreja de Corinto, no verso 7, Paulo vai dizer assim para a igreja de Corinto, que era uma igreja rica, era uma igreja que estava no lugar portuário, diferente dos macedônios. E Paulo diz no verso 7: todavia, assim como vocês, Corintos, se destacam em tudo. Vocês se destacam em tudo, Corinto: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também em contribuir. A igreja de Corinto, eu sei que você ouve falar mal da igreja de Corinto, mas a igreja de Corinto, Paulo fala no verso 8 aí, que era uma igreja conservadora, era uma igreja ortodoxa, era uma igreja abundante na fé, era uma igreja evangelística, era uma igreja estudiosa da palavra, era uma igreja no cuidado, era uma igreja que pregava bem a palavra, era uma igreja organizada. Mas Paulo fala para mim: vocês se destacam nessas coisas, mas por que vocês não se destacam também para contribuir? Está no versículo 7. Não sei se você sabe, a nossa igreja tem muitas coisas que ela se destaca. Sabia? Esse nosso querido irmão que está aqui, ele é amigo do pastor Anatoly. O pastor Anatoly vai estar conosco lá na conferência. E o pastor Anatoly, onde ele vai, ele fala da nossa igreja. Ele fala: quer ver unção? Vai lá na Água Viva de Mauá. Essa semana eu e o pastor Fernando estávamos conversando com o ministro Davi Silva, que vai estar conosco aqui na conferência no Carnaval. E ele viaja o Brasil todo. Estava conversando comigo o pastor Fernando, e ele fala: eu quero dizer uma coisa para vocês que eu nunca falei. Onde eu vou no Brasil, eu falo da Água Viva, que lá o povo adora, o povo louva, o povo é fervoroso, o povo é ungido, o povo gosta da palavra, o povo gosta de relacionamento. Vocês querem conhecer uma igreja viva? É a igreja Água Viva. Nossa igreja tem muitas virtudes. Somos uma igreja de relacionamentos, somos uma igreja de cuidado, do apacentamento, somos uma igreja da comunhão, somos a igreja da adoração, somos a igreja da palavra. A nossa igreja tem muitas qualidades, mas deixa eu falar para você: precisamos também ser conhecidos como uma igreja generosa. Agora o amém diminuiu, né? Olha o que Paulo diz aí, olha, na igreja de Corinto: assim como vocês se destacam na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, que vocês também se destaquem. Em que, irmãos? Fala mais alto, eu não estou ouvindo. Eu não ouvi aqui. Ah, é do lado de cá, perdão. Em contribuir. Privilégio, pastor Honório, contribuir. Agora, daqui a pouco nós vamos ter o momento da oferta. Aí nós vamos ser uma igreja destacada? Será que o pastor Anatoly e o Davi Silva vai falar: ó, vocês querem ver uma igreja que contribua? Vá lá na Água Viva que você vai ver na hora da oferta. Ou você vai ficar sentado nessa cadeira de plástico aí na hora da oferta?
Olha, irmãos, eu vou falar para você. Se tem uma igreja que eu não admiro, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não admiro. Não prega a Bíblia, não prega a palavra, só fala de dinheiro. É uma igreja de teologia prosperada. Eu jamais iria. Mas teve uma vez um irmão que ele me fez um desafio. Pastor, o senhor precisa ir lá na Igreja Universal comigo. Aí botei um bonezinho, fiz um... Falei, passa aí, alguém me reconhece, vai pensar que eu estou aqui na sessão do descarrego, filho, está louco? E se eu cair demoniado aqui, ainda piorou muito. E ele falou, eu quero que o senhor veja uma coisa. A palavra você vai ver, você não vai fazer sentido nenhum. A ortodoxia da igreja, a liturgia, para você não vai fazer sentido nenhum, e não faz mesmo. Mas ele falou para mim, observe a hora da oferta, vê se fica uma pessoa na cadeira, que lá na verdade era banco, e eu estou lá. As músicas não tem nada a ver comigo, a palavra do pastor não fala nada com nada, as músicas também não estão nem aí, então eu vou lá. Mas quando o pastor falou da oferta, não ficou, eu fiquei olhando, aí, naquele prédio cabia mais ou menos 6.000 pessoas, não ficou um. Todos vieram. Aqui, na hora da oferta, se eu fui ofertar, boa pergunta, eu não lembro. É boa pergunta. Aqui e nas igrejas que eu vou, lá eu não lembro, vou falar a verdade que eu não lembro, fiquei observando. Vou falar que eu não lembro. Tal. Aqui, o dia que você vê teu momento da oferta e eu não vir, você pode me exortar aqui. Nas igrejas que eu prego, que eu vou pregar em Goiânia semana que vem, se você vê na hora da oferta eu ficar no meu lugar, você pode ir lá e falar, pastor Silvio, eu não vi você ofertar. Você pode falar. Lá eu não lembro, porque também não vou botar minha semente em qualquer lugar não. Mas não lembro. Agora, às vezes aqui, irmão, vou falar para você, porque essa igreja aqui tem muitas qualidades. Nós estamos 30 anos aqui pregando a palavra, mas na hora da oferta, tem gente aqui, vai no banheiro, tem incontinência urinária na hora da oferta. Tem gente que olha para a gente feio. Deixa eu falar para você, eu jogo bola, filho, os caras olham para mim feio, eu olho feio também. É assim que funciona. Então quem sabe um dia, a Água Viva, que tem muitas qualidades, como eu já citei, nós vamos falar, vocês querem saber de uma igreja que oferte? Vai lá na Água Viva. E eu não estou falando para você aqui, dar a sua casa, seu carro, não. Estou falando para você fazer disso um hábito na sua vida. Tem dia que você vai dar pouco, tem dia que você vai dar mais. Não estou falando em valores não, a questão não é valores. A viúva pobre deu mais do que todo mundo e só deu 2 moedas. A questão não é o valor, a questão é o princípio espiritual. É eu falar o seguinte, eu faço parte dessa comunidade, aqui o dízimo é usado para 3 coisas: para sustentar os pastores, para a manutenção dos prédios, aluguéis dos prédios e para ajudar os pobres. Era o que é feito no Antigo Testamento. Para que era o dinheiro? Para sustentar os levitas, para a manutenção do templo e para ajudar os pobres. É isso que nós fazemos com o dinheiro aqui. Então, que um dia, que seja hoje, que esse dia, pastor Ademir, se chame hoje. Pastor Ademir é pastor do nosso prédio lá no Zaira. Nós estamos arrumando um prédio lindíssimo lá no Zaira. A igreja do Zaira vai ter o melhor prédio agora que já teve na história. Vamos pagar um aluguel lá que vai ser mais do que o dobro. Vamos inaugurar lá fevereiro, março ou abril. Mas você acha que esse dinheiro vai vir de onde? Fala para o seu vizinho, é com você que o pastor está falando. Vocês viram como vocês ficaram mais agora, mais calados? Mas eu repreendo o espírito mamônico na sua vida. Você vai ser uma pessoa generosa. Você acha que eu gosto de pregar esse assunto aqui? Vou falar para você, se eu pudesse tirar 2 coisas da Bíblia, se eu pudesse falar, pastor, pode tirar 2 coisas da Bíblia, eu tiraria o inferno e o dízimo.
Se eu pudesse tirar duas coisas. É coisa que eu detesto pregar. Mas irmãos, nós precisamos avançar como igreja. E se nós somos uma igreja com muitas unções, muitas qualificações, muitos ministérios, mas não tivermos recursos, nós não vamos a lugar nenhum. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Quinto princípio. O quinto princípio é: próspero aos olhos de Deus são para aqueles que semeiam e creem que terão uma colheita abundante. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9:6: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Vamos falar juntos? Pois Deus ama quem dá com alegria. Dará alegria. Por exemplo, eu amo você dando de qualquer forma. Você pode vir chorando aqui que eu estou aceitando. Pastor Fernando também. Você pode vir aqui com aquela, eu vou dar porque minha mulher mandou. Estou aceitando. Mas Deus não aceita não. Deus só aceita uma oferta agradável a Ele quem dá com alegria. O camarada vem, ele não fica, ele dá oferta e fica assim, ó, estou dando aqui, mas poderia ter comprado aquele sapatinho no shopping essa semana. Estou dando aqui, mas não estou pagando a mulher do Yakult. Não, não é assim não. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Então, o quinto princípio é o seguinte: as pessoas que são prósperas aos olhos de Deus são aquelas pessoas que entenderam o princípio da semeadura, que é um princípio que Deus estabeleceu no Gênesis. Olha só, Gênesis 8:22. Gênesis 8:22, o Senhor diz assim na sua palavra, lá no Gênesis. Pastor, mas isso aí não é lei? Não, filho, a lei começou com Moisés. Isso aqui é na época do Gênesis, antes da lei, porque para os crentes hoje tudo é lei, não é? Olha só o que Deus disse lá para Noé: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Ceifa é colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então esse é um princípio que Deus estabeleceu. Enquanto durar a terra, haverá o princípio de quê? Da semeadura. Semeadura. Deus, deixa eu falar para você, Ele tem colocado sementes na sua mão. Quando você recebe o salário, é uma semente. Quando você recebe um 13º salário, é uma semente. Agora, o problema de muitos irmãos, né, é que no lugar dele pegar a semente e fazer que nem um agricultor, o que um agricultor faz? Ele colhe e ele separa daquela colheita algumas sementes para depois fazer o quê? Plantar e colher no ano seguinte. Mas tem irmãos, sabe o que eles fazem? Eles comem todas as sementes. Eles comem todas as sementes. Então ele ganha 1.000, ele come os 1.000. Ele ganha 2.000, ele come os 2.000. Ele ganha 5.000, ele come os 5.000. Aí chega 2023, porque lá no final de 2022 ele não semeou nada. O que ele fez com a semente? Comeu. Aí ele fala: pastor, mas eu não colhi nada. Eu falei: você já viu algum agricultor que comeu a semente e não plantou ele colher? Foi o que aconteceu com você. Por isso, deixa eu falar para você, semeadura é um estilo de vida. Daqui a pouco você vai semear aqui, mas não é só aqui. Semeia na sua mulher, semeia no seu marido, semeia no seu filho, semeia nos seus líderes, semeia nos seus liderados. Faça da sua vida uma semeadura. Você está andando por aí e fica pensando: aonde eu posso semear? Eu quero semear. Por quê? Porque se eu não semear, eu não vou colher. E eu encerro lendo o versículo 2 Coríntios 9:10, que diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, presta atenção,
Quem é o que supre a semente ao que semeia? Você está comigo aí ou não? Quem é o que supre a semente? Quem é que dá a semente? Deus. Ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça sobre a sua vida. Então deixa eu falar para você. Talvez você não colhe, meu irmão, porque você não semeia. E nós acabamos de ler lá no livro do Gênesis, que enquanto houver terra e céu, haverá semeadura e colheita. Isso não é só para dinheiro, não. Quem semeia vento vai colher o quê? Quem semeia ódio vai colher o quê? Ódio. Agora, financeiramente, o princípio é o mesmo. Você tem que avaliar. Eu sou um semeador? Eu tenho semeado nas pessoas, nos necessitados, na obra, na igreja? Eu tenho semeado? Você deveria sair de casa pensando assim: em quem eu vou semear? Aqui, a nossa prática, eu vejo pouco isso aqui na nossa igreja, devia crescer mais. É assim, o irmão chegar e falar: irmão, ó, estou dando aí 50 conto para você. E ele fala: de que é isso? Isso aqui é uma semeadura. Vocês viram como vocês ficaram calados? Mas esse silêncio fala. Esse silêncio fala, porque você não tem sido como um semeador como deveria ser. E aí você quer ser uma pessoa próspera, mas você não semeia. Você não semeia nos seus filhos. Eu semeio nos meus filhos. Olha, tem uma aqui olhando para mim. Esses 29 anos, já uns 500 mil já semeei nela. Contando fralda, contando mamadeira. Fiz umas continhas aí. Semeia. Semeia. Seu marido. Marido, ó, esse panetone aqui é você. Vai comer tudo sozinho. Estou semeando em você. É seu. Isso se chama semeadura. Que a água viva seja conhecida pela unção, pelo louvor, pela palavra, pelos relacionamentos, pelo ministério, mas que a água viva seja conhecida como uma igreja semeadora. Tem irmãos, aqui tem pouco essa prática. Tem irmãos que você encosta perto dele, ele já põe uma nota no seu bolso. Aleluia, porque você está pensando em só receber. Mas aleluia também quando você fala: irmão, olha isso aqui. Você vai receber agora em dezembro, até por isso que eu estou pregando essa mensagem, muitas sementes. Pagamento, 13º salário, participação nos lucros, é semente para todo lado. Aí você pega pagamento, come, semente, comida. 13º, come também. Participação nos lucros, come também. Mas filho, não vai semear nada. E você está esperando colher o quê? A vida é uma semeadura. E eu encerro falando 3 coisas para você, e nós vamos embora para casa. Só existe 3 filosofias para você viver aqui nessa terra. Primeiro, a avareza. Quem é avarento, a filosofia de vida dele é assim: o que é meu, e o que é seu, deve ser meu. Esse é avarento. O que é meu, e o que é seu também é meu. Segunda filosofia de vida, os da indiferença. Eles são insensíveis, e a filosofia de vida deles é essa: o que é seu, e o que é meu é meu. Talvez você esteja já vivendo nessa, mas Deus está nos chamando para viver uma terceira filosofia de vida, que é: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu. Essa é a filosofia de vida. Fica de pé no seu lugar.